Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú da Pré-Escola. E hoje nós vamos conversar sobre o protagonismo dos bebês. Vamos lá? Então, a gente começa essa conversa com uma pergunta. Quem são os bebês? Além daquelas criaturinhas mais fofas do mundo que já foram programados para a gente se apaixonar. Que mais? Que mais que a gente pode aí falar e pensar e problematizar sobre os bebês? Eu começo essa conversa com uma frase que eu escuto muito do Paulo Fock, quando ele diz que os bebês, eles são portadores da novidade. Eles trazem a novidade para o mundo. Eles vêm para essa vida conviver conosco e nos mostrar que é possível, né? É possível fazer diferente. É possível olhar para o mundo e para as coisas e se relacionar com as coisas de uma maneira diferenciada. Então, a gente começa aí já com esse aprendizado. Os bebês, eles trazem a novidade, né? Eles são portadores da novidade. E outra coisa que é bem interessante a gente pensar, e a gente pensar no nosso trabalho com os bebês a partir dessa perspectiva, é que os bebês, eles já possuem uma história. Mas eles são tão pequenos, como assim? A história deles começa lá desde o momento da concepção. Eles têm uma história familiar, teve toda a sua vivência durante a gestação, ele tem a sua história do parto, ele tem a sua constituição familiar, e a partir dessa história, que mesmo sendo um período curto de tempo, ela não pode ser ignorada, e a partir dessa história, dessa vivência do bebê, ele chega na creche já com muitos conhecimentos. Conhecimentos principalmente relacionados à sua cultura e à sua vivência familiar. Então, ele conhece os cheiros da sua casa, das pessoas, a fisionomia, né, das pessoas que convivem com ele, da sua família, os sabores que são oferecidos lá dentro dessa família. Ele está familiarizado já com algumas músicas, alguns ritmos que são comuns dentro do seu ambiente familiar, programas que muitas vezes são, né, assistidos com frequência na TV, leituras, conversas, vozes, tom de voz. Então, tudo que circunda a vida do bebê, para ele está aprendendo, absorvendo e vai se tornando aí um conhecimento. Então, esse conhecimento que o bebê já traz dessa vivência familiar, ela também precisa ser considerada e respeitada. E aí, outro trecho que eu trago aqui para conversar com vocês. Os bebês, eles são seres potentes, curiosos, afetuosos e cheios de vida. Eles observam o mundo com encantamento, espanto, às vezes medo. Eles querem compreender como tudo funciona, como é a lógica das coisas, dos objetos, a lógica dos adultos e das crianças que eles convivem. Quando eles frequentam as instituições de educação infantil, eles estão inseridos e se inserindo aí em um novo ambiente de vida coletiva e cheia de novos significados. Nesse espaço, devem ser reconhecidos como sujeitos históricos e de direitos, como eu falei anteriormente, e que possuem ritmos e linguagens singulares, produzem cultura e comunicam-se com o corpo todo. Então, aqui, nesse trecho que eu tirei lá da Diretriz Municipal de Joinville, de Educação Infantil de Joinville, o que esse trecho nos provoca? Primeiro, uma coisa que a gente nem sempre aprende na faculdade, mas que na prática a gente acaba aí tendo que aprender, é realizar a leitura do corpo do bebê. O bebê se comunica pelo corpo, ele se comunica com o corpo inteiro. E aí tem gente que diz que os bebês não falam. Como assim? Eles podem não utilizar aí a linguagem verbal, mas eles falam de outras formas, né, usando o seu corpo, com o olhar, com gestos, com o choro, com o sorriso, com os braços,
com as pernas, né? Eles se expressam de várias formas. E a gente precisa aprender a ler o corpo desse bebê, a entender a forma com que eles se comunicam. Outra coisa muito importante, como o bebê ele vem daquele ambiente menor, que é a família, e ele traz aquele conhecimento dos cheiros, da cultura, dos sons, das pessoas que compõem um ambiente familiar, quando eles se inserem nesse ambiente escolar, esse ambiente de vida coletiva que é tão importante para o seu desenvolvimento, ele vai ter contato com outras vozes, outros cheiros, outros costumes, outras culturas, muitas outras culturas, outros sabores. E aí, no início, isso pode causar estranheza para os bebês. Por isso que o período de acolhimento, de inserção da criança na creche é tão importante, que a gente respeite esse tempo para que o bebê se aproprie daquele espaço e se sinta seguro em se movimentar naquele lugar com aquelas pessoas. O que a gente deve priorizar no trabalho com os bebês? Então, aqui eu trago algumas ideias, tá? Em primeiro lugar, manipulação de objetos com diferentes texturas, elementos naturais, objetos que fazem parte tanto da cultura local quanto da cultura familiar. Porque aí o bebê vai se identificando com aquilo que lhe é familiar e aprendendo que existem outras formas, né, de objetos e de experimentar aí a cultura da sua localidade. Trabalhar com os bebês em diferentes espaços da instituição, organizar passeios frequentes em pequenos grupos, garantindo o direito de explorar outros espaços e ambientes. Muitas vezes, a gente, com aquela ideia de proteger os bebês, acaba deixando eles restritos a 4 paredes. Mas os bebês, eles precisam explorar, eles precisam respirar outros ares, ter contatos com crianças de outras faixas etárias, com outros adultos, em outros espaços, para ir conhecendo o mundo, né, ir se apropriando e adquirindo aí conhecimento sobre as coisas. Então, a gente não precisa ter medo, isso é uma coisa que precisa ser dito. O professor que trabalha com crianças bem pequenas e bebês, ele precisa se encorajar a explorar o ambiente aí da sua escola, né, o seu entorno. Outra questão importante, oportunizar experiências que promovam o contato do bebê com a natureza e os seus elementos. Água, areia, barro, pedra, folhas, para que o bebê sinta isso com o seu corpo inteiro. E uma coisa que eu já coloquei no meu Instagram e que eu volto a repetir, as crianças são laváveis. A gente não precisa ter medo que as crianças vão se sujar, não. Depois é só lavar, é só trocar de roupa. Então, quanto mais experiência a gente proporcionar, mais a gente vai estar desenvolvendo os sentidos da criança. Sentidos visuais, táteis, motores, toda a questão sensorial, né, vai estar aí sendo proporcionada na manipulação desses objetos, né, e desses elementos naturais. Ampliar o repertório cultural do bebê, trabalhando aí com diversos gêneros musicais e literários. Então, a gente pode levar, claro, músicas infantis, mas a gente também precisa ampliar aí esse leque de repertório musical das crianças, né? Oferecer a elas outros ritmos, oferecer outros tipos de literatura, deixar que o bebê, né, oferecer para os bebês a manipulação de livros, para que, e aí a gente tem que pensar, claro, na questão da higienização, e também na questão da segurança. Mas tem livros próprios para o bebê manipular, morder, segurar, né? Tem livros plásticos para até brincar no banho, tem livros já com a capa mais dura também para o bebê manipular. E a professora, o professor que trabalha com os bebês, não deve achar que quando vai ler uma história para os bebês, eles precisam estar todos sentados, né, naquela posição tradicional, olhando para esse adulto. Porque os bebês, eles percebem as coisas com o corpo inteiro, eles estão ouvindo, mesmo quando eles não estão te olhando.
Então, não se importe se enquanto você está lendo tem bebê gatinhando, tem bebê manipulando outras coisas, tem bebê brincando, porque pode ter certeza que eles estão ouvindo aquilo que você está lendo, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento do vocabulário do bebê, né? E toda aí a construção imagética dessa criança. Proporcionar ambientes com obstáculos e desafios em espaços amplos e seguros. Então, objetos para que o bebê possa subir, descer, entrar, né? As caixas são super versáteis e proporcionam aí uma imensidão de exploração para os bebês. Então, coisas que eles possam subir, descer, escalar, né? Engatinhar, se desafiar aí a andar, empurrar, tá? Então, proporcionar aí vários obstáculos e desafios. Promover a interação com crianças de outras faixas etárias, então, momentos de encontro com outros grupos, momento de encontro com os bebês, com outros bebês, momentos de encontros com os irmãos. Muitas vezes as crianças têm irmãos, né, na mesma instituição, e eles só se encontram no início e no final do dia, quando chegam e quando vão embora. E passam, às vezes, o dia inteiro na instituição, sem ao menos se olhar, se abraçar. E é aquela figura que te dá segurança, que te traz aquela lembrança da família. Então, por que não, né? Proporcionar momentos aí de encontro entre os irmãos. E acolher e respeitar os momentos de choro, de tristeza, de alegria e demais sentimentos de afeto e emoção. Então, acho que a palavra é o respeito. Respeito àquilo que o bebê está comunicando naquele momento. E o acolhimento, né, gente? Acho que todo ser humano, desde bem pequeno, precisa, né, ser acolhido pelo outro. E aí, principalmente quando está expressando aí de forma espontânea os seus sentimentos. Então, o acolhimento, ele nunca é demais, né? E ele sempre é bem-vindo, principalmente aí no trabalho com os bebês. E aí, a gente encerra essa conversa com essa ideia do acalanto, né? Do carinho, do afeto, da atenção, porque os bebês precisam muito disso para se desenvolver. Mas além desse acalanto, eles precisam de adultos que confiem em seu potencial, possibilitem suas escolhas, planejem experiências, sessões. A brincadeira heurística, ela é super indicada para os bebês, para que eles tenham aí um repertório grande, né, na manipulação dos cestos, dos tesouros, né, com uma diversidade grande de materiais que possibilitam aí escolhas, né, do bebê, que possibilitam aí a exploração e a manipulação, além da gente pensar e planejar experiências, tempos, espaços para atender às suas necessidades e as especificidades com qualidade e significatividade. Então, prestar atenção nas formas com que o seu grupo de bebês se manifestam, e aí você trazer situações para provocá-los, né, a ampliar aí essas manifestações, ampliar o seu conhecimento e a sua aprendizagem. É fundamental compreender que as brincadeiras e as interações com objetos, outras crianças e adultos são as principais atividades do bebê e a principal via aí de aprendizagem e desenvolvimento. Então, gente, que os bebês possam deixar as suas marcas aí pela instituição, que eles possam circular, que eles possam se expressar com outras, da sua forma, da sua maneira, interagindo com outras crianças e com outros adultos, e possam aí crescer de forma saudável e integral. Então, esse vídeo, ele foi organizado a partir do pedido de vocês, lá no meu canal do Instagram, do Baú da Pré-Escola. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e mande mais sugestões para a gente continuar aí produzindo conteúdos para vocês. Um beijo no coração e até a próxima!